E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo no canal do Michão. Hoje o vídeo vai sobre técnica, hoje o vídeo é sobre educativo e sobre o nado de borboleta. Quer saber aí alguns educativos que eu acho que realmente funcionam? Então fica até o final do vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva. Clica no sininho, compartilha e no final dá um like aí pra gente saber se está atingindo o objetivo. Beleza? Educativo de borboleta, está começando o canal do Michão. Vamos lá, muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre educativos de borboleta que eu acho que são eficientes. Mas antes de entrar nos educativos, vamos relembrar um vídeo que eu coloquei lá atrás sobre 3 dicas para um educativo ser eficiente. Então quais que são elas? Objetivo, execução e cobrança, ok? Então eu separei 3 pontos do nado de borboleta que são importantes a gente melhorar e vou dar educativos para cada um deles. A primeira coisa bem importante para trabalhar no borboleta é a posição do corpo. Então quanto mais na superfície ele tiver, melhor. Que educativo que eu gosto de trabalhar isso aí? Eu gosto de fazer muito nado de borboleta com snorkel. Porque quando eu tô com snorkel, eu não preciso me preocupar em subir e descer a cabeça. Eu deixo a cabeça na linha da água. E aí todo o meu corpo tem que acompanhar isso e ficar em cima da linha da água. Tá? Então o nado com snorkel, ou nado com snorkel, ou educativos com snorkel. O objetivo é não mexer a cabeça. O segundo educativo que eu gosto de trabalhar para posição de corpo é fazer o nado de borboleta, ou seja, o braço de borboleta com a perna de crawl. Porque aí eu não mexo o meu quadril, vou estabilizar o quadril em cima da água e eu tenho que fazer o nado de borboleta variando o mínimo possível na posição do quadril. É lógico que um pouquinho vai variar exatamente por causa da braçada aqui. Mas vai dar uma fixada e você vai conseguir nadar o borboleta um pouco mais reto. E o terceiro ponto, que não é exatamente um educativo, mas nós temos que trabalhar bem as pernas. Porque se eu tiver uma perna fraca, eu não consigo estabilizar o meu quadril. Se eu tiver uma perna fraca, eu não consigo manter o corpo na posição na linha da água, porque a perna vai afundar. Ou ela simplesmente não vai bater, porque eu não tenho força nem resistência. Então os trabalhos de perna de borboleta são importantes, tanto com prancha, com educativo na posição do streamline, com pé de pato, e para quem tem condição, quem tem uma piscina funda, os trabalhos de perna vertical são muito eficientes. Porque no trabalho de perna vertical, o treinador consegue ver exatamente qual está sendo a variação e consegue falar diretamente com o seu atleta para ele ir corrigindo à medida que vai fazendo. Então, para quem tem uma piscina funda, os trabalhos de perna vertical de borboleta são muito bons. A segunda coisa muito importante no borboleta, que tem que ser vista o tempo inteiro, é a coordenação entre braçada e pernada. Se eu tenho uma coordenação ruim, eu tenho uma queda de velocidade muito grande, tenho um aumento do arrasto enorme, o que faz com que eu tenha que aumentar muito minha força. Então, para coordenação, eu gosto de usar esses educativos. O primeiro é fazer só a fase aquática do borboleta. Então eu começo o borboleta com o braço na frente, cabeça na água. Eu dou uma pernada com o braço na frente, executo a braçada e encaixo o final da braçada com a pernada. Então são 2 pernadas na braçada. Então uma pernada com o braço na frente, uma pernada quando a mão chegar na coxa. Acabou o movimento. Eu volto para frente, começo de novo. 1, 2, volto. 1, 2. Isso pode ser feito com ou sem pé de pato. É bom começar com pé de pato para o atleta sentir o movimento e depois tirar o pé de pato porque é um pouco mais difícil. Esse educativo para coordenação é muito bom, mas tem que lembrar que tem que ser feito com uma boa execução. O outro educativo para coordenação é um que todo mundo faz, mas que é muito bom.
são variações entre as braçadas. Então pode ser 2 braçadas com direito, 2 com esquerdo, 2 completas, 3, 3, 3, 2, 2, 4, do jeito que você quiser. O importante aqui não é focar na braçada. O importante aqui é focar na coordenação. Então quando eu estou fazendo um braço só, eu não tenho que fazer tanta força no nado. Então eu consigo enxergar melhor ou perceber melhor a coordenação. Então, de novo, uma pernada na frente, uma pernada atrás. Uma pernada com o braço na frente, uma pernada com o braço atrás. Trocou. E aí você tenta encaixar nos dois. De novo, pode ser com pé de pato, nadadeira, pode ser sem pé de pato. Começando com pé de pato, para quem tiver, e depois terminando sem pé de pato. Tá? Mas é um exercício de coordenação. Não adianta fazer 2 com um braço, 2 com o outro, sem prestar atenção, sem bater perna. O terceiro ponto que nós temos que trabalhar no borboleta é a força específica do nado. Lembrando que só de se nadar o borboleta no começo, nós já vamos adquirindo essa força. Mas para realmente ter uma boa técnica, nós precisamos ter a força específica do nado. Então, para isso, o que eu posso usar? Primeiro, eu acabei de falar, nadando o estilo, fazendo os educativos, tudo isso vai te dar a força específica. Mas nós também podemos usar, por exemplo, paraquedas. Pega o paraquedas pequeno, como eu falei no vídeo anterior, para criar uma pequena resistência. Só que aí o cara já tem que nadar bem o borboleta para poder fazer. Então o paraquedas vai puxar um pouquinho, vai fazer com que a gente aumente um pouquinho a força. O segundo equipamento que eu posso usar para aumentar a força é o nado com palmar. Mas esse nado já precisa ser num nível mais alto aí do pessoal nadando, porque é extremamente difícil. O palmar aumenta a sua área da mão, você vai ter que fazer mais força, vai ter que melhorar a sua coordenação. Mas já precisa estar nadando num nível um pouco melhor, mas dá para fazer, tá? E aí estão pensando em aumento de força, então pode ser umas séries um pouquinho maiores ou umas séries com intervalo um pouquinho menor. E o terceiro educativo que eu gosto para força é o chamado borboleta polo. Qual que é o borboleta polo? Nadar o borboleta com a cabeça fora da água. Aí você vai ter que usar mais a força no quadril e nas pernas para elas não afundarem, já que a cabeça está fora da água, e vai ter que ter uma boa finalização de braço. Também é um educativo para quem já nada bem o borboleta. Não dá para dar para iniciantes, né? O polo você pode dar de crawl para iniciante, de peito. O borboleta é mais complicado. Então guarda esse educativo quando ele já estiver nadando melhor. Muito bem, eu falei que para a gente conseguir a força, a primeira coisa é nadar borboleta. Mas borboleta é um estilo que cansa demais, exatamente por causa do nível de força que você tem que usar. Então como é que a gente pode fazer para minimizar esse cansaço, essa força? Utilizando nadadeira. Se você utilizar pé de pato nas suas séries, você vai conseguir um aumento de força de perna, porque é o mesmo efeito do palmar, e você vai conseguir com o seu aluno que ele nade melhor o borboleta e nade um pouco mais. Então se você fizer séries curtas com pé de pato, alguns 4, 6, 8 de 25 com intervalo, depois passa para 50, depois passa para 100, você consegue fazer com que o seu aluno ou atleta consiga nadar mais borboleta. E isso, para quem vai ser nadador de borboleta, é fundamental. Então o uso da nadadeira também ajuda muito no desenvolvimento do borboleta. E aí, como você tem que fazer mais força, quadril e perna, você também consegue perceber melhor essa coordenação. Então, pessoal, o borboleta, como o peito, a coordenação entre a braçada e a pernada é chave para você nadar um bom estilo. Não adianta a gente querer nadar um borboleta, faz a braçada, para, dá 2 pernadas, faz uma braçada, para, dá 2 pernadas. Lá no nível iniciante, ok, mas quando for para nadar realmente, a coordenação entre braço e perna tem que ser muito boa, como no peito. E já que eu falei de iniciante, como é que eu gosto de ensinar o borboleta? Eu dou todos os educativos e eu gosto de começar o borboleta com 4 pernadas. Então faz uma braçada, 4 pernadas. Faz uma braçada, 4 pernadas.
E aí eu vou tirando. Depois faço com 3, porque aí tem que fazer a braçada. Ele vai fazer entrada do braço, uma pernada, vai dar outra pernada e a terceira pernada na finalização do braço. Então você faz isso. Entrou o braço, uma pernada, mais uma pernada, terminou a braçada, outra pernada. E aí você tira, passa para 2, uma pernada na entrada, uma pernada na saída. Eu gosto de ensinar assim, com todos os educativos, com a nadadeira, para quando eu tenho nadadeira e tudo que tiver direito. Beleza, pessoal? É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, falando educativos para o nado de borboleta, para melhorar a técnica. Espero que vocês tenham gostado. Então, lembrando, quem não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, faz um comentário, dá um like ou um dislike. E lembra que agora nós também estamos com podcast Fora d'Água. Tá em várias plataformas, meu. O podcast está ficando bem legal. Nós já vamos por 3º episódio. Então, dá uma acompanhada no podcast que você não vai se arrepender. Falou, galera. Esse foi o canal do Michão de hoje. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.